Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Mais um programa Opinião. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, hoje sextou, rapaz. Não há de ver que hoje já estamos no 8 de julho de 2022. Muito bom estar com você mais uma vez. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. E mais do que isso, eu espero que você se mantenha bem. E a gente está aqui tentando contribuir para que isso ocorra. Como? Informando você e levando informações até você, especialmente essas que a gente busca diretamente da fonte. E a fonte de hoje é da Segurança Pública, mas em especial da PJC, Polícia Judiciária Civil, e mais especialmente ainda da Delegacia da Mulher. Está aqui já a postos com a gente, doutora Josirlete. Eu ia sabia que eu ia me embananar aqui nesse nome, mas é que não tem costume. Josirlete, e o sobrenome então a gente que vai acostumando, né? O Magalhães passa de boa, mas o Criveleto não é muito comum. De todo modo, Josirlete Magalhães Criveleto, a postos com a gente aqui, delegada braba, que vai falar com a gente aqui sobre violência contra a mulher, enfim, A gente vive aqui no programa, sempre, não é, opinião em especial, trazendo autoridades, pessoas ligadas a esse setor de combate à violência contra a mulher. Então, orientações, como proceder, enfim, como é que está a situação, está melhorando, está piorando, enfim, como você deve agir em situações de... Quando você tem, por exemplo, aí conhecimento de uma agressão à mulher, uma agressão doméstica, fique ligado aí que o programa está muito interessante hoje, porque eu conheço já, como jornalista de algum tempo, o trabalho da doutora Josirlete. Por isso que eu garanto que vai ser um programa bem proativo, bem produtivo do ponto de vista da informação. Estou certo ou estou com a razão, Lorenberg Alves? Ambas as coisas. Boa noite. Boa noite. Eu estou certo ou com a razão, né? Isso. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Você que acompanha o programa Opinião pela internet também, muito obrigado pelo carinho da audiência, da companhia, em qualquer canto do mundo, não é? Pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Doutora Josirlete, muito bom tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina. Eu já estou paquerando há muito tempo essa entrevista e a gente estava só tentando dar certo as agendas e deu certo, ainda bem, não é? Eu vou perguntando para a senhora logo no começo, eu tenho aqui em minhas mãos o anuário. Esse anuário aqui é importantíssimo, que ele é o termômetro, ele é o raio-x, não é? Aquilo que tem sobre a segurança pública. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, não sei se dá para ver aí, está longe, né, Edilson? Não vai dar para ver, mas aqui é uma cópia só que eu tenho, que eu só para dizer que, baseado nele, eu vou fazer a minha primeira pergunta, doutora, sobre exatamente esse tema que eu coloquei aqui, né, no começo da violência contra a mulher, que é um absurdo, Em 2021, as mulheres foram vítimas, por exemplo, eu vou passar alguns dados aqui, a gente não tem como colocar aí porque nós estamos com um problema técnico aqui, mas eu vou passar para você algumas informações aqui, 2021, 230.861 casos de lesões corporais, não é? As chamadas lesões dolosas. A parte que é mais, assim, que eu fico mais indignado, injuriado, 1.341 feminicídios. 1.341 feminicídios. Homicídios, os homicídios, 3.878. 3.878. Casos de violência psicológica, que muita gente não dá muita importância, e já vou perguntar para a doutora aqui sobre esses casos aqui. 8.390 casos de perseguição, os chamados stalking, 27.722. E por aí vai. Depois eu passo mais
informações. Esses são os números extraídos deste Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Me chamou aqui a atenção a questão do feminicídio, que tem, mais uma vez, registrado, conforme o anuário, do ano passado também já havia registrado um número bem alto, sim, continua crescendo, e não é lá fora, por aí afora, aí aqui muitas vezes debaixo do nosso nariz. Boa noite, eu queria que você comentasse já, pelo menos, en passant, esses números. Então, bom, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, né, nesse seu programa tão famoso, né, e há muito tempo realmente nós éramos para estar aqui com vocês e as agendas, né, realmente acabam não deixando, mas que bom que estamos aqui. Então, muito obrigado pelo convite, Paulo, e já falando de uma notícia triste, né, para começar a nossa conversa, infelizmente, são esses casos de feminicídio, né? E que agravaram muito durante a pandemia. E todo o Brasil assistiu a essa situação do isolamento, né? E que redundava em maior número de feminicídios, e chegou-se à conclusão de que realmente nós estávamos com uma pandemia dentro de uma outra pandemia, né? Essa situação das mulheres que elas são mortas dentro de casa e que não existe no caso do homem. Então, por isso que nós chamamos realmente de violência de gênero e fazemos questão de explicar que o feminicídio, ele não vai acontecer onde não esteja ali uma mulher sendo morta por razão de não ser mulher. Então, o feminicídio ele só ocorre quando existe uma razão para ela ser morta por ser mulher. Por exemplo, queria que você desse um exemplo assim, porque eu falei aqui do homicídio, por exemplo, né? O homicídio, que é no caso, uma morte, né? Uma morte. De um homem ou de uma mulher, né? Não por razões de gênero, que as pessoas costumam dizer, mas o que é esse negócio de razões de gênero, né? Então, você morre porque naquele momento você ali, naquela condição que você estava, aquele ser, aquele agressor, aquele feminicida, ele matou você porque você era mulher. Se fosse um homem, ele não mataria. Entendi. Então, isso é a razão de gênero, né? E qual é outra razão de gênero? A violência doméstica. Então, quando você tem ali como o feminicida o seu ex-companheiro, o seu namorado, o seu familiar, né? Um pai que mata uma filha e assim por diante. Então, familiar, autor, homem, matando uma pessoa ali no ambiente doméstico. Então, o que nos chama a atenção é essa situação de que ainda hoje as mulheres, elas são mortas dentro de casa, ou seja, em razão de serem simplesmente mulheres, né? Ou pela discriminação de ser mulher. Então, ela desculpa. Não, pode ficar à vontade, pode falar. Por exemplo, uma vítima de um estupro seguido de morte, ela vai provavelmente ser uma vítima de violência de gênero, porque ela já está sendo estuprada, né? Aí esse autor mata essa vítima. Então, provavelmente, ele ali matou em razão de gênero. Então, essa estatística do Anuário de Segurança Pública, nós até respeitamos, né, esses dados, mas eu gostaria até de chamar a atenção de que muitas vezes esses homicídios que são aí colocados, computados como 3 mil e alguma coisa, dentro desses 3 mil, nós ainda podemos ter casos de feminicídios que não foram indiciados, né, pelas autoridades policiais como casos de feminicídio. Porque numa investigação, hoje nós temos aí o protocolo de feminicídio. Entendi. Mas nem todas as cidades, os municípios dentro do Brasil, eles revelam esse tipo de investigação, começando com o protocolo de feminicídio, que é você começar a investigação como se fosse Ou seja, a investigação pode constatar que, ao contrário do que se pensava a princípio, poderia ser um feminicídio. Um feminicídio, não é? Eu chamo a Lorenberg para conversa aqui, daqui a pouco a gente vai esmiuçar mais esses números, essas informações. Tem muita coisa que eu quero saber e imagino que você também, que está acompanhando aqui o programa Opinião, queira saber também, até para se orientar e, quem sabe, ajudar aí para que a gente possa achatar esses números, porque aqui, isso aqui é número de uma explanação, são números de uma explanação nacional. Só que aqui, ao redor, aí, perto de você, aquela briguinha que você acha que não é nada, que não deve se manifestar, que tem que ficar, não deve meter a colher. Isso
Não é bem assim não, mas Lorenberg, por favor, boa noite, de novo. Delegada, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui. Nós ganhamos muito. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença da senhora. Eu, particularmente, porque é um tema que me agrada muito. Não agrada, não os assassinatos, não é isso. Sim, mas debater a discussão, né? A discussão e o conhecimento sobre o tema. Sim. Eu tenho aqui 4 assuntos, 4 temas que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito de cada um deles. E o primeiro de tudo, aproveitando a deixa do meu amigo Paulo a respeito do anuário, eu vou ler aqui um trecho publicado no G1, no site G1, do dia 15 de julho de 2021. E farei uma pergunta para uma reflexão da senhora. Entre aspas, o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado em 15 de julho de 2021 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta Mato Grosso com a maior taxa de feminicídio. De todos os homicídios de mulheres registrados no estado, 59,6% são classificados como feminicídio. No país, esse percentual é de 34,5%, enquanto a taxa de feminicídio no país é de 1,2 para cada 100 mil mulheres, a de Mato Grosso é de 3,6, fecham aspas. Triplo quase. 3,6 a cada 100 mil mulheres. Veja, aí eu venho a pergunta que eu tenho a fazer. Diante desse quadro aqui, delegada, pode-se dizer que o estado de Mato Grosso fracassou no ponto de vista no combate ao feminicídio ou não? Eu não diria, Lorenberg, que o estado fracassou. Eu vejo que nós estamos lutando para que não fracassemos, né? Nos últimos anos, isso eu posso te dizer pela PJC, que é a instituição da qual eu faço parte, embora, se tratando de rede, nós percebemos que também existem várias articulações e vários avanços dentro de outras instituições nesse mesmo tema de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas veja bem, se vocês olharem só do período da pandemia para cá, porque eu coloco aí para você a estatística de Cuiabá antes da pandemia. Em Cuiabá, antes da pandemia, nós tínhamos 0 feminicídio. Nós conseguimos, graças a Deus, graças aos esforços, né, o trabalho que nós estávamos fazendo na prevenção, nós conseguimos que tivéssemos aí anos sem feminicídio em Cuiabá. Então vem a pandemia, né, no ano de 2020. O ano de 2020 foi cruel. Nós realmente assistimos aí feminicídio aumentando e um atrás do outro, e nós verificamos que aquelas municípios, aquelas cidades, né, onde não existia, que não tinha nenhum tipo de auxílio, e eu não digo aí só delegacias da mulher, mas não tinha um CREAS, não tinha um segmento, um coletivo de mulheres, um conselho da mulher, não tinha nada atuante nesse sentido de direitos da mulher. Eram as cidades que mais sofreram, foram as cidades que mais sofreram em relação a esse tipo de crime, um cárcere privado e até a morte dessas mulheres. Então, nós tivemos aí cidades que nunca tiveram feminicídios e que despontaram como, né, pelo menos 1, 2 feminicídios aí durante a pandemia. Então, aí você me pergunta, ué, mas doutor, então significa que é por falta de delegacia da mulher no interior do estado, né? A PJC tem que colocar mais delegacias, né? Apesar de nós, hoje, nossa diretoria ter trabalhado nessa questão de núcleos, eu não digo para você que seja só esse o caminho, né? O caminho é nós trabalharmos a articulação de rede. Uma cidade que não tem uma rede formada para poder enfrentar essa violência, e aí eu digo, desde a prevenção até a parte da repressão. Não adianta nós termos delegacias, encaminharmos esses agressores ou pessoas que cometem aí o crime, fazer essa repressão e esse autor ele vai para casa sem nem saber aquilo que é crime que ele cometeu. Porque foi bom o Paulo dizer assim, violência psicológica. Hoje nós estávamos conversando com o pessoal do Consegue e eu estava explicando isso para eles. Eu falando assim, gente, tem pessoas hoje que cometem os crimes
porque são psicopatas ou porque são narcisistas, mas tem aqueles que são ignorantes da lei. E que muitas vezes, se você falar para ele, olha, o que você está fazendo é crime, ele vai falar, então, não vou praticar mais. Então, a gente precisa de uma rede que atue para que nós tenhamos o quê? Educação, na prevenção, nós tenhamos a rede garantindo esse pós-denúncia para essa mulher. Não é só ela chegar numa delegacia e fazer uma ocorrência e voltar para casa e ficar com esse agressor. Essas mulheres que estão aí na zona rural, que não tem para onde ir, não tem uma casa de amparo que acolha essas mulheres numa cidade pequena, no município. Então, são muitas estruturas que faltam, que não adianta a gente pensar, é só a segurança pública a nível de polícia civil e delegacia. Nós precisamos dessa estrutura de rede para que nós possamos diminuir esse índice de feminicídio. Olha só, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu quero antes, olha só, a senhora falou algo aqui que me chamou a atenção nesse instante. Você que é casado, você que é casada, e principalmente você que é casado, de vez em quando tem aqueles quiprocóis aí, aquelas discussões. E eu queria que a senhora desse um exemplo. O cara pode achar que não é crime, mas de repente ele está praticando o crime. Porque muitos homens acham que de repente uma discussão, algumas ofensas, um empurrão, alguma coisa assim, não é crime, não é? Eu queria que a senhora falasse onde que é o limite. Dá-se alguns exemplos que muitas vezes o cara está achando que não, que tá, só é uma coisinha básica de uma discussão de casal e não é crime. Até para dar um alerta aqui. Sim, e tem vários, viu, Paulo? É o que eu digo, esse artigo, novo artigo, que é 147B do Código Penal, que traz a figura da violência psicológica, que antes nós não tínhamos como crime no Código Penal, é um exemplo disso. O artigo, ele é enorme, né? Então, são práticas que podem causar um dano emocional para uma mulher. Então, olha só, causar dano emocional. Não fala que ela vai ficar com a saúde mental abalada. É dano emocional. Qualquer atitude. Chama ela de gorda. Ô, sua gorda, cadê meu rango? Cadê meu almoço aqui? Sim. Né? Isso é uma tortura, isso é uma agressão das mais... Se você faz isso no decorrer de algum tempo, isso vai exterminando praticamente a autoestima dessa mulher. Sim. E não é só você falar, por exemplo, você tá gorda, mas é você mostrar para ela que ela não tá bem. Então, no decorrer do tempo que você vai se relacionando, você vai falando, olha, já paguei plástica, mas não adiantou nada, né? Você continua do mesmo jeito. Nossa. Aí sai comentando com o outro, olha lá, você tá indo na academia, mas não tá acontecendo nada. E isso vai diminuindo aquela autoestima dela. Tem pessoas que chegam na delegacia e falam para mim assim, mas doutora, eu não bati nela, eu não dei um tapa nela. Na verdade, cheguei lá, eu já estava meio tomado, ela veio falar alguma coisa para mim, eu só falei que ela era vagabunda também. Só? Só. Oh, já canalha está mesmo. Cometendo crime, né? Ou aquele que diz assim, olha, eu, na verdade, não bati. Ela veio para cima de mim, eu empurrei ela. Porque eu não vou deixar ela me bater. Então eu empurrei, ela caiu. Mas não ficou sinal de agressão nenhuma. Não tem nada. Essa senhora pode olhar, não ficou hematoma, não. Só empurrei ela. Mas já é. Então, assim, quando se sua mulher se você acha que ela é agressiva, eu vou colocar aqui uma posição aqui, aí só me corrija se eu estiver falando besteira. Se sua mulher tem aquele temperamento forte, assim, e se você acha que ela te agrediu, o que você tem que fazer, meu caro? Raspa fora, vai embora, vai para casa da sogra, da mãe, da cunhada. Não, ou registra também uma ocorrência. O Zé da Penha, não tem Zé da Penha, Maria da Penha também. Não tem Zé da Penha, né? Existe a lei, o Código Penal, ele é para todos. Pra todo mundo. Exatamente. Então, mas assim, eu estou querendo só orientar que você pode ou sair para evitar, para baixar a poeira, ou ir procurar a delegacia para registrar o BO. É isso mesmo. Exatamente, né? É o conflito, né, que a gente fala. Você tem que evitar o conflito. Então, se você já está embriagado, por exemplo, para que você vai procurar um conflito doméstico, né? Então, se há um conflito em que você é a vítima, o homem, nós falamos a mesma coisa. Você também pode procurar uma delegacia, porque não é porque você tem uma esposa que é agressiva que você tem que aguentar. Ela também está praticando um crime. Então, o agressor, ele pode ser uma mulher, ele pode ser um homem. E aí, logicamente, o homem não tem os benefícios das medidas da Lei Maria da Penha, mas ele também tem o benefício da representação. Tá dado o recado aí, ó. Fique muito esperto aí
e fiquem espertos, não é? Mas a gente vai continuar nesse assunto porque é um assunto, do ponto de vista da informação, muito importante, porque aqui a gente está orientando, de repente dando algumas dicas como você pode proceder em situações extremas, estando você contido no núcleo da briga ou da discussão, ou de repente você é um vizinho, alguma coisa assim, também tem seu papel aí para não deixar o pior acontecer. É isso, a opinião dá um tempinho só para o primeiro intervalo comercial. Se você tem alguma pergunta, 99932-2529, que é o WhatsApp aqui do programa Opinião, que volta já já. Muito bem, cá estamos de volta ao vivo, hoje entrevistando a nobre delegada Josirlete Magalhães Criveleto, que é da Delegacia da Mulher. É um tema que a gente gosta de abordar porque a orientação que é extraída daqui, ou as orientações que são extraídas de entrevistas como esta, como outras tantas que já fizemos aqui. Lembra que a gente entrevistou aqui a Patrulha Maria da Penha, a Tenente Coronel lá, Emirela, a Maria Helena Póvoa esteve aqui também, falou bastante sobre isso também, a doutora Mini também falou sobre... E os homens também, teve aqui, qual que é o irmão dele, o irmão dela mesmo, que é o... Jamilson também é um baita de um orador e além de ser um juiz daqueles de primeira, né, também tem um vasto... Então, assim, a gente faz questão de estar sempre abordando esse tema aqui como forma de levar até você o conhecimento. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento tiver, melhor, que a gente pode estar usando isso como arma, no sentido melhor da palavra, para tentar achatar esses números aí, tais como esses que eu falei no começo aqui do tal anuário. Antes de seguir com ela, a gente vai com os destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Falando da pandemia aí, ó, os dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que 4 novas mortes e 2.824 contágios da Covid-19 foram registrados em Mato Grosso nas últimas 24 horas. As informações constam no painel Coronavírus, alimentado com dados da pasta diariamente. Com a atualização do painel desta sexta-feira, dia 8, Mato Grosso passou a contabilizar 782.709 contágios, dos quais em 751.057 casos as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 15.039 não resistiram às complicações da Covid. Há também 15.689 pessoas em monitoramento, né, devido aí à doença. Paralelamente, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva é de 80,90%. Então, esses aí, e a questão, por exemplo, está em 13%, o que diz respeito às enfermarias, conforme você vê aí nessa informação do Gazeta Digital. O GD, que também tem essa notícia de política aí, ó. O prefeito, Lorenberg, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, acusou o senador Carlos Fávaro e também o deputado Neri Geller de estarem usando o nome da primeira-dama Márcia Pinheiro, do PV, e a Federação PT, PCdoB e PV, para pressionar o governador Mauro Mendes, do União Brasil. Bastante irritado, o Emanuel afirmou que os dois prometeram romper com o governador Mauro Mendes na quinta-feira, dia 7, e solicitaram o seu apoio, não é, para o projeto de Neri ao Senado. Emanuel deu apoio, porém, Neri deixou a reunião com o governador, não anunciado oficialmente que não estaria mais com Mauro Mendes na disputa eleitoral, e sim que estava avançando nas negociações com a federação. Abre aspas aí, ó. Estou até agora esperando o rompimento público. O que eu vi
foi uma chantagem pública, utilizando agora a minha esposa. Eles estão extrapolando. Quando é comigo, como aconteceu em 2020, não tem problema. Eu relevo. Agora, eu estou está envolvendo a minha esposa, a primeira-dama, que não tem por que entrar nessa luta. Ela não faz questão de ser candidata, ela quer contribuir, ela quer continuar contribuindo como ela faz com Cuiabá e um grande trabalho na área social e em defesa da mulher. Um grande trabalho sem ocupar nenhum cargo público. Agora, ela vem sendo usada com a federação, né? Mas eu não posso falar pela federação como ela vem sendo usada para servir de chantagem para o governador Mauro Mendes, fecha aspas, disse aí. Pelo menos parece estar irritado o glorioso Emanuel Pinheiro, não é? Em relação a isso aí. E eu acho que ele não está muito longe, não, eu acho que tem uma certa razão aí. Eu vou pedir a opinião do Lorenberg aqui, só que antes, eu tenho aqui uma outra informação que também consta do GD, infelizmente eu não tenho essa informação no telão aí, mas é um complemento, eu diria. O presidente, olha só, o presidente do Partido Social Democrático PSD, Lorenberg Alves, aqui no estado de Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro, afirmou que apenas foi testemunha da reunião onde o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, e o deputado federal Neri Geller teriam tratado de um possível rompimento do Partido Progressista, que é o PP, com o governador Mauro Mendes, do União Brasil. Para o Gazeta Digital, Fávaro afirmou que apenas presenciou o encontro e defendeu que Neri e Emanuel, abre aspas, se entendam, aspas de novo. Eu fui apenas testemunha do compromisso entre Emanuel e Neri. Eles agora precisam conversar para se acertarem. Ele disse aí, o Carlos Fávaro disse aí no dia de hoje, sexta-feira. Esse é o cenário do momento. Eu acho que o Manuel tem razão. Eu não sei o que você pensa, porque assim, eu acho que a dona caríssima, digníssima Márcia foi usada ali pelo Neri. Eu acho, viu, Neri? Eu não estou só opinando aqui, mas quem que opina aqui, que é o bom da opinião aqui, é o Lorenberg. Que vamos usar aqui para tentar forçar o Mauro a definir e tal, e o Mauro está aí com essa pressão também que está tendo do PL para apoiar o Wellington. Enfim, e aí, o que você acha dessa história toda? Paulo e amigo telespectador, vamos por parte. Eu vou fazer duas observações para o amigo telespectador entender e avaliar a fala tanto do Carlos Fávaro quanto do prefeito. Há uma conversa, depois que o Neri Geller percebeu que ele estava sendo afastado de uma possibilidade de fazer parte da chapa do governador Mauro Mendes, porque estava exatamente o Wellington Fagundes com a aproximação do governador ao presidente da República, o Wellington Fagundes ganhou força ali e o Neri foi afastado. Mas aí no mesmo momento, ou um pouco depois, a cúpula nacional do PP, veja, não foi aqui regional, a cúpula nacional do PP, costurando um acordo com o candidato à presidência na chapa do PT, o Lula, tentaram construir um palanque no estado de Mato Grosso. Este palanque teria a construção de 10 partidos. O próprio MDB, o PSD, a federação liderada pelo PT, PCdoB, mais o PCdoB, mais o Cidadania, o PV, todo ele. Então, fariam em 10 partidos políticos uma construção da cúpula nacional do PP, dando força exclusivamente aí à candidatura do Neri Geller. E aí vem aonde que entra a dona Márcia nessa história toda. A dona Márcia pertence ao PV e não ao MDB como pertence o seu marido. Então,
Ao pertencer ao PV, ela faz parte da federação. Acontece que a dona Márcia poderia vir numa candidatura à Assembleia Legislativa. Pleiteou em um determinado momento a candidatura ao Senado pela federação. Acontece que com a chegada do Nery a esse grupo, e ele sendo candidato ao Senado, ela poderia ser chamada para ser a primeira suplente ou a segunda suplente. Não há uso aí por nenhum deles. Ao contrário, como lá ela não quer, ou alguma força não permite que ela seja candidata à Assembleia Legislativa, talvez para frustrar algumas candidaturas à Assembleia, a chance que ela tem aqui na federação é ser suplente de uma outra candidatura, que poderia ser a Natasha. Mas no caso Senado aí, você está falando. Ao Senado. Poderia ser a Natasha, mas o Nery, com a força, com o trabalho, com a articulação da cúpula nacional do PP, forçou exatamente o Nery a aproximar desta federação. E ele não achou ruim, não. Ao contrário, ele achou muito bom. Sabe por quê? Porque ele estava sendo preterido, de uma certa forma, lá na chapa do governador. Portanto, se ele, de fato, vir essa costura desse palanque para o presidente Lula, o Nery Gelli ganha também possível, veja, entre aspas, uma possível candidatura do Percival Muniz, que até o momento, eu não acredito muito que ela venha a se fortalecer. Mas seria uma boa, porque aí nós teríamos, de fato, uma disputa no estado de Mato Grosso, coisa que até agora não temos. Por enquanto está dando WO, porque eu também não vejo no horizonte assim aquele candidato falar, eu vou bater de frente com esse Mauro Mendes aí lá em outubro. Por enquanto, fala algum número. O PT não tem coragem, o Lúdio fala assim, não quer, já falou que não quer, a Rosa Neide não quer, quem mais não quer? O Barranco não quer, o PT não quer. O Lúdio não vai largar a mão de tentar uma reeleição aí, onde com muita facilidade. Já tem uma base, né? Logo torna mais fácil. O Barranco idem, Rosa Neide idem, quem? Não tem PT, não tem quem que vai entrar aí? Até agora não tem. E o Percival também, do nada assim, se ele estivesse construindo isso, candidato de quem que vai ser? E nesse fator aí, eu acho que o Manuel, voltando à questão lá ele só falou a verdade, eu acho que ele está com razão mesmo, está sendo usado, a dona Márcia. A questão da Natasha, não sei também, o nome é excelente, está colocado aí, mas tem que combinar com o presidente do partido dela. Mas a tendência é maior, se essa possibilidade dessa costura, porque o mais interessado nessa história toda não é apenas o Nery, não é apenas o PP, é sobretudo o PT, para fazer um palanque no estado de Mato Grosso para o presidente da República. É uma costura que envolve não apenas o PP, mas também o PSD dentro do Mato Grosso e, sobretudo, na região centro-oeste. Porque em São Paulo já não vai dar, porque o PSD ontem anunciou apoio ao Tarcísio Tarcísio Freitas. O Tarcísio, mas com apoio ao presidente Lula no segundo turno. Muita coisa vai rolar ainda nessas coisas aí de articulação, lá fora, aqui dentro também, aqui no estado de Mato Grosso. A Josilete Veleto, que é candidata a continuar como sendo uma excelente delegada aqui da Delegacia da Mulher, está aqui conosco, aqui falando. A gente interrompeu aqui para falar de política, porque de vez em quando é bom falar de política também aqui, viu? Todos nós somos políticos, seres políticos. A gente faz política, né? Todo momento, né? Essa questão de fazer política, a política de gestão, eu não estou aqui instigando a senhora, o que o Lorenberg já falou dessa questão, seria uma falha do Estado, porque esses números estão aumentando e tal. A tecnologia implementada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, pelo governo de Mato Grosso, tem beneficiado a sua área, a área da segurança contra a mulher? Se sim, onde, por exemplo? Olha, de todo modo, viu, Paulo? Não estou aqui falando sobre governo, né? Mas agora, por exemplo, nós estamos aí, a nossa diretoria, não sei se o Dr. Mário Demerval veio aqui antes ou depois, né? E já teve a oportunidade de falar sobre essa questão que nós temos agora, um aplicativo SOS Mulher. Sim, o novo botão do pânico.
Isso, então agora nós já estamos aí lançando uma nova versão. Nessa nova versão não há nem a necessidade da vítima encaminhar a medida e ficar aguardando o deferimento do juiz para que ela obtenha o código para o acionamento do botão do pânico. Ela já sai da delegacia com esse botão do pânico já perfeitamente funcionando no seu celular. Então, assim, no período pandêmico agora que nós tivemos, 2020, 2021, a Polícia Judiciária assistiu realmente um grande avanço no âmbito de tecnologia, de acesso, né, a essas mulheres. É como eu digo para você, você tem alguém que está lá na zona rural, onde não existe absolutamente nenhuma estrutura que possa atender essa vítima, essa mulher. Se aonde ela estiver, né, a gente ainda tem aí muita reclamação da questão da internet, né, mas se onde essa mulher estiver hoje, né, trancada numa residência, por exemplo, se ela conseguir correr para um banheiro e ela tiver um smartphone, ela consegue fazer uma medida protetiva sozinha pelo telefone. Não há necessidade da intervenção da polícia, né, ali, naquele momento, eu preciso ir a uma delegacia da mulher registrar uma ocorrência. Não. Hoje nós temos a tecnologia que trabalhou a esse favor da violência contra a mulher aí. Ou seja, ela pega o smartphone dela, ela entra lá no aplicativo do SOS e ela registra, pede a medida protetiva do próprio celular e então ela baixa no SOS Mulher o próprio botão do pânico. E ali ela já tem... Automático, instantâneo? Exatamente. Agora é o próprio delegado que está deferindo já esse botão do pânico, né? Então, para nós, isso é um grande avanço. É um grande avanço. Em termos de tecnologia, eu acho que hoje, Mato Grosso, ele desponta mesmo nessa questão de acesso, né, a vítima, né, para que haja, então, essa pronta resposta em termos de segurança pública aí, né, porque antes nós tínhamos ela fazendo uma medida na delegacia, nós encaminhávamos da delegacia para o juiz em 48 horas, o juiz tinha mais 48 horas para deferir essa medida, muitas vezes o oficial de justiça pegava aquela notificação, não conseguia entregar, né, em 48 horas, muitas vezes podia entregar, né, passava o tempo. E aí nós ficávamos com aquela vítima que muitas vezes voltava para a residência, mas ela não estava amparada, na realidade, por uma medida protetiva ainda, porque não estava valendo a medida, né? E muitas vezes ela voltava na delegacia para fazer um descumprimento, e esse descumprimento nós não podíamos fazer como descumprimento, porque a medida não estava valendo, não estava em vigor. E hoje ela já sai com aquela medida deferida da delegacia e o botão do pânico funcionando. O deferimento, depois que a mulher fez ali, requereu, não é, o botão do pânico, o delegado, a delegada no caso, o delegado, ele defere aquilo lá imediato? Qual que é o tempo? É instante? Como é que faz? É imediato porque nós temos hoje, aí entra a tecnologia mais uma vez, né? O outro avanço, o TJ, né? Ligado à segurança pública, à Polícia Judiciária Civil. Então hoje a gente tem já esse acesso ao PJE, né, que é onde nós protocolamos as medidas. Então hoje nós não temos mais um inquérito físico para lá e para cá, né? Nós temos aí um inquérito virtual mesmo, eletrônico. Entendi. Então, assim que a vítima está ali, sendo atendida na delegacia, né, fazendo lá o seu pedido, nós vamos protocolar aquele pedido no PJE já com o deferimento daquela medida e já entregar o... Aquela mais curtinha que você tiver aí, nesse papel seu aí, que você fez um catatal de pergunta para ela aqui, a mais curtinha, nesse bloco ainda, cabe. Se não tiver curtinha, você vai falar, Paulo, não tem uma curtinha. Aí eu vou falar, gente, vamos para um intervalo comercial, aí na volta você faz a longa que você quiser. Não, mas tem uma mediana aqui. Então vai. Cabe? Delegada, a senhora, no primeiro bloco, respondendo à segunda questão do Paulo, a senhora falou uma frase de que alguém que estuprou e assassinou é um feminicídio. Eu quero aproveitar essa frase, mas antes de fazer a pergunta para a senhora, eu quero aqui, me permita, ler um trecho de uma fala do presidente dos Estados Unidos, Biden, hoje, que baixou um decreto
permitindo o aborto nos Estados Unidos, etc., por conta daquela questão da Suprema Corte. Eu vou ler aqui um trecho dessa fala. Entre aspas, na semana passada, foi relatado que uma garota de 10 anos, vítima de estupro, foi forçada a viajar para outro estado para encerrar a gravidez e talvez salvar sua vida. Aí ele pergunta, o presidente, alguém acredita que uma garota de 10 anos deve ser forçada a ter um filho de um estuprador? Eu vou aproveitar essa pergunta, delegada, aproveitando o conhecimento da senhora, veja, para fazer uma pergunta para a senhora, uma reflexão. Uma garota de 10 anos, que a meu juízo não está com o seu corpo formado por inteiro, me corrija se eu estiver errado, não está formado, forçá-la a ela manter uma gravidez não é uma violência doméstica, não é uma violência contra a mulher também? Isso porque eu pedi a mais curta em Lorenberg. Isso porque eu pedi a mais curta. Deve ter sido a mais comprida. Não, mas não, na verdade não foi. E é bem pertinente esse questionamento do Lorenberg, só que eu vou fazer o seguinte. Como ele, por ser importante, demanda uma explanação maior na resposta. Eu vou pedir o intervalo e aí a senhora volta respondendo a isso aí, porque a gente tem mais tempo para, não é? Senão eu vou apanhar aqui, porque tem alguém gritando comigo aqui, que eu tenho que ir para o intervalo comercial. A gente volta já um instante só aqui com o programa Opinião. Eu não falei que era rápido, a gente já foi, já voltou e já deu até a resposta aqui no intervalo aqui, não é? Ela respondeu o seguinte, vou te falar, não vou falar, ela vai responder aqui agora. Já vou abordar mais uma vez, falar mais sobre esse anuário aqui, estamos no último bloco, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse é o de 2022, sobre os números de 2021. Só que antes eu quero acionar aqui mais uma vez a doutora Josilete para responder a um questionamento deixado pelo Lorenberg Alves no final do bloco anterior. A senhora lembra da pergunta? Por favor, fala que lembra, senão ele vai ter que responder, vai ter que repetir tudo de novo. A senhora lembra, né? Vamos ver se o pessoal de casa lembra, né? O Biden lá. Vamos. Na realidade, o Lorenberg estava querendo era saber se eu sou a favor ou contra, né? O que foi, o que aconteceu, né? Eu sempre digo que esses assuntos polêmicos, assim, eles acabam atiçando, né? A opinião pública é interessante porque você tem aí argumentos de todos os lados e os aspectos. E eu estava respondendo aqui para eles que eu sou executora, né? Eu me garanti no emprego público, no serviço público, né? Um concurso para servir ao meu estado como uma garantidora de uma segurança pública. Então, eu costumava dizer que eu não serviria para ser juíza, né? Porque a função de julgador é muito difícil, né? Nem sempre você vai escolher aquilo que seja moral, né? Mas você tem que escolher aquilo que é legal, aquilo que é legítimo e aquilo que está na lei. Eu sou legalista, então, partindo desse pressuposto, né, de que eu seja uma legalista, eu acredito que nesse campo aí, nessa questão, nós não podemos aí colocar aquilo que nós pensamos ou aquilo que são os nossos valores, né? Eu, no determinado momento, se fosse comigo, o que eu faria? Então, aí não compete a mim fazer um julgamento por esse prisma de valores e daquilo que eu faria se fosse comigo, mas sim o que está na lei. E o que está na lei é que uma pessoa que ela é vítima de uma violência sexual, ela tem o direito de fazer a interrupção dessa maternidade, dessa gravidez, caso ela deseje fazer. Isso é o que está na lei hoje. Exatamente. Então, isso é legal, é o chamado aborto legal. Na delegacia da mulher, se uma pessoa se dirige até a delegacia e ela se reporta a uma questão de estupro, nós vamos registrar a ocorrência dessa pessoa e nós vamos encaminhá-la ao Hospital Júlio Miller, que é o que atende aqui a nossa região. No Hospital Júlio Miller existe uma equipe, que é uma equipe de saúde, preparada para poder responder às questões daquela vítima e vai explicar para ela como que acontece essa interrupção e vai
está ali, né, preparando essa pessoa, psicologicamente também falando. Né? Porque quando a gente fala de interrupção da gravidez, nós precisamos também falar da questão psicológica, tá? Ela tem que ter um preparo. Então, não sou eu, delegada de polícia, que vou convencer essa mulher a fazer uma interrupção ou não, porque ela sofreu uma violência sexual. Por isso, só terminando, Paulo, na questão que você colocou, existiu uma violência doméstica ali dentro dessa questão daquela menina. Eu não posso te informar doméstica porque eu não conhecia a situação das circunstâncias que ocorreram dentro da casa. Mas, com certeza, uma violência institucional aquela menina sofreu. Porque foi feito ali um papel, né, no âmbito do judiciário que não era o papel do judiciário. O papel do judiciário não é esse, né, de convencer a pessoa a fazer ou não fazer. Mas, no caso ali, seria deferir ou não deferir. Então, o papel ali não era do judiciário. Né? O papel ali é de uma psicóloga, de uma assistente social, da saúde. Então, o que eu chamo a atenção nesse caso aí polêmico é isso, né? Nós não podemos, né, sair, né, deturpando aquilo que são as nossas funções e fazer aquilo que realmente a lei, né, dá condição para essa pessoa escolher fazer ou não. Tá certo. A senhora falou que jamais seria juíza. Eu digo que seria muito difícil. Você falou que seria muito difícil. Eu lembrei, eu vou mandar um abraço aqui para a doutora Maria Erotides, que é desembargadora. Eu amo ela, quero mandar um beijo também para ela. Doutora Maria Erotides, de vez em quando eu proseio, a gente troca as ideias pelo WhatsApp, né, quando ela tem tempo, porque ela quase não tem tempo. Admiro muito o trabalho da doutora Maria Erotides, justamente nesse trabalho de combate a esse tipo de crime, não é? A violência contra a mulher e tudo mais. É uma pessoa muito atuante. Ela é nossa embaixadora. Né? Ela realmente não tem igual. Eu só não gosto da senhora porque a senhora enrola demais para vir aqui. Eu já chamei demais para vir. Mas eu posso mandar beijo? Porque Pode. Uma pessoa me disse assim, ela é uma amiga muito querida, a Fabiana, não sei se vocês a conhecem, ela já coordenou a Casa de Amparo, as mulheres vítimas aqui em Cuiabá. Hoje ela está coordenando todo esse segmento, né, já a parte da assistência, que seria os CREAS, todos os albergues e a própria Casa de Amparo, mas ela é nossa presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Fabiana, e falou assim, você vai lá, me manda um beijo porque eu assisto o programa. Então, Fabi, beijo pra você. E aí, Fabi, tudo bem? Como vão as coisas por aí? Então tá, um abraço aí para a senhora, doutora Maria Erotides, e logo, logo eu quero tê-la aqui, né, falando com a gente aqui, para de me enrolar, que eu não estou gostando dessa história não. Falar em anuário ainda, o tal do anuário que a gente já abordou algumas questões aqui, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente falou alguns dados, tem outros dados aqui, a propósito dessa provocação feita pelo Lorenberg e a explanação da doutora Josilete. Olha, em 2021, para você ter uma ideia, em nível de Brasil, foram notificados 66.020 casos de estupro. 88,2% dos crimes foram cometidos contra meninas e mulheres. 45,94% casos, perdão, não é 45,95%, é 45.994 casos foram tipificados como estupro de vulnerável. 19.209 casos de importunação sexual foram reportados. 4.922 notificações de assédio sexual feitas. Tal da importunação é um troço também, né, que os marmanjos aí, eles abusam. Você vê a importunação, Lemberger, no ônibus, o pessoal que pega transporte coletivo, tem demais. Então, eu até, como pai que eu tenho filho adolescente, eu falo, filha, quando inventa de pegar ônibus de vez em quando, parece que é tudo aventura, né? Papai leva de carro, não, papai, vamos de ônibus. Então, assim, fique bem atento que esse negócio de bulinar, de encostar, de ficar roçando. Eu quero só falar para a senhora, perguntar para a senhora, num caso de importunação em ônibus, por exemplo, se a pessoa tiver certeza que está havendo, o que ela deve fazer? Com certeza, já avisar, inclusive, o próprio motorista. Nós já tivemos casos de o motorista seguir para a delegacia,
justamente para fazer o flagrante desse autor, né? Ou se visualizar uma viatura da polícia também, chamar, parar imediatamente, acionar e já a própria viatura já encarrega de levar. Por quê? Porque nesses casos de importunação, nós temos a dificuldade depois de identificar essa pessoa, né? Porque geralmente esses autores, eles cometem as importunações e eles descem no próximo ponto e essa vítima ela não consegue, né, identificar muito bem às vezes, né? Agora no período da pandemia era mais difícil por conta das máscaras. Então até para fazer uma descrição elas tinham a dificuldade. E muitos ônibus coletivos que nós muitas vezes pedimos, requeremos as câmeras, nem sempre aquelas câmeras estão, né, em perfeitas condições para nos garantir ali uma imagem boa, uma imagem perfeita. Então a melhor coisa seria esse motorista mesmo ajudar, né? Nós temos nesse sentido, inclusive, conversado com essas empresas de ônibus, tentando, inclusive, mobilizar os próprios motoristas para essa questão da violência contra a mulher. Nós temos aí a lei da parada segura, né, justamente que também já acaba ajudando nesse aspecto, né? A vítima ela pode parar à noite. Pode se sentir mais segura. Exatamente. No local mais próximo, onde ela se sente mais segura, próximo à sua casa, né? E não num local que está ermo, onde está escuro. Então, são políticas, né, públicas que já ajudam nessa questão aí. Mas o melhor seria realmente acionar a polícia no momento do fato. Então tá aí dado o recado, hein? Você que usa o transporte coletivo aí, se você não se sentiu, à noite principalmente, né? Não se sentiu seguro ou segura, não é? Você pede para o motorista, se ele disser que não, fala, não, isso é lei, a lei me garante isso aí para evitar o pior, né? Exatamente. E a questão também que a senhora falou aí, e a questão foi abordada aqui o que o governo está fazendo por isso. Prefeituras também têm esse papel importante. Falando de iluminação pública, se há iluminação pública, consequentemente, isso pode evitar violência, como, por exemplo, estupro, assalto, essas coisas. E muito, né, Paulo? Quando nós falamos de segurança pública, as pessoas imaginam que o papel seja apenas da polícia. Minha gente, não é. Né? Segurança pública é feito por todos nós e todos nós temos um papel. Inclusive, quando você vê algo, né, sendo cometido contra uma mulher. Eu estou falando contra a mulher porque eu sou delegada, né, da Delegacia da Mulher. E a gente sempre faz, né, esse apelo. Olha, você está vendo uma violência sendo cometida, você está vendo uma mulher sendo agredida, aciona a polícia. Né? Não é porque você não é polícia que você não pode fazer o papel de denunciar. Então a segurança tem que ser feita por todos nós, por toda a sociedade. Eu queria continuar. O papo está muito bom, né, Lorenberg? O Lorenberg tem ali um catatal de coisas que ele pesquisou a vida da senhora inteira. Assim, e mais outros casos, ele traz para cá, ele quer apertar o povo aqui, que vem aqui. Eu falei, para com isso, Lorenberg. Mas não dá tempo de a gente... Eu queria falar, Lorenberg, mais. Eu também queria, todo mundo queria, mas o Dorileu está falando que a gente tem que... E tem uma delegada aqui também, que é a Caroline, essa é delegada. Vou levar ela lá para a delegacia, falar para ela. E está mandando terminar o programa porque é horário de rede. Eu quero agradecer demais aqui a doutora Josilete. Eu estou satisfeito por tê-la aqui, viu? Queria muito que isso aconteceu. Você já sabe o endereço já direitinho, só virar ali, apertar a campainha, a gente está aqui. Obrigado por ter vindo. Imagina, o programa está sempre a postos para bem informar, viu? Agradecemos muito, viu, essa oportunidade. Vocês não sabem como é importante a TV Pantanal, o programa Opinião, abrir as portas para a temática da violência contra a mulher. Nós temos aí hoje, né, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, são os ODS, né? Nós temos aí como ODS 5, que é a Agenda 2030, justamente a erradicação da violência contra a mulher. Né? Então, vocês hoje estão fazendo esse papel, que é o trabalho realmente visando a diminuição da violência contra a mulher. É isso aí. Obrigado, então, Josilete Magalhães Criveleto. Criveleto é do Jair Criveleto, que é o esposo que está ali. Cadê ele? Sumiu, escafedeu-se. Está lá na recepção. Ele é advogado e tal, e marido aqui da... Obrigado pela vinda aí, viu? Escoltando aqui a esposa até o programa Opinião, o Jair, que é o esposo. Amanhã, Lorenberg, a gente se encontra então, né? Amanhã não. Não, amanhã não tem, né? Amanhã é sábado. A menos que eu queira vir fazer sozinho aqui. Segunda-feira, quem que é mesmo? Normando Corral, que é o presidente da FAMATO, Plano Safra, o agro, enfim, tudo mais.
ao vivo aqui no programa Opinião. Então, por ser fim de semana, um bom fim de semana, se cuida, que Deus te proteja, se cuida mesmo, não gosta de Covid aí, acabou não, viu? Fique bem atento, se cuide e que Deus te proteja. Até segunda-feira, fica bem, fica com Deus também. Graças a Deus.